Beleza, galera? Bem-vindos a mais um ConnectCast. E se você chegou até aqui é porque você curte o nosso conteúdo. Então, se você curte, já dá um like para ajudar nosso vídeo a ser distribuído pelo YouTube. Comenta qualquer coisa para que possa dar mais relevância aos nossos conteúdos e a gente possa continuar fazendo conteúdo de qualidade para vocês. Hoje eu estou aqui com um cara que é um cara que se confunde com a história do esporte que a gente tanto curte, que é o MMA. Ele foi o primeiro cara a ter uma federação de jiu-jitsu fora do Brasil, nos Estados Unidos. Lutou 2 UFCs e hoje está aqui no Rio para trocar uma ideia com a gente. Joey Moreira, bem-vindo, irmão. Obrigado demais. Prazer todo meu estar presente com vocês aí. Porra, beleza, cara. Curto vocês abertos aí pelo YouTube. Valeu, irmão. Quantos anos de Califórnia, cara? Vai fazer 34 anos. Cara, tu foi pra lá antes de todo mundo dessa galera aqui do Rio, né, bicho? Cheguei lá em 89. Chega só mais perto do microfone ou puxa ele mais pra você, se você quiser. Mais pertinho, então. Isso. Você foi pra lá em 89? Em 89, ó. Caralho, bicho. Aí você foi pra lá já com a ideia de fundar uma academia de jiu-jitsu ou não? Eu fui convidado pelo Gracie, que já estava lá, né? Que foi um dos meus professores aqui no Brasil, o Wilson Gracie. Wilson. Que tinha uma academia lá no Shopping da Gávea, trabalhei com ele. Falou academia é Gracie mesmo, não tem conversa. E eu já conheci ele bem, me pegou o garoto, fez uma proposta, mas não deu muito certo. Entendi. E Deus sabe o que faz, né? Que sim. Não deu certo. Não deu certo por um lado e prosperou por outro. Porque era para mim andar com minhas próprias pernas e andei, deu certo. Nessa época, você começou a sua primeira academia onde? Foi em Newport Beach. Onde está até hoje? Onde eu estou até hoje. E a passagem pela Beverly Hills Jiu-Jitsu Club? Isso foi já uns 4, 5 anos depois. Né, depois que o UFC 7, acho que eu já tinha até lutado 8. Você lutou o UFC 8. Lutou contra quem, Gil? Lutei contra o Paul Varela. Cara, você lutou contra o Paul Violence depois da derrota dele pro Ruas. O Ruas, que fez a final com o Ruas. E você é do grappling? Eu fiz com ele. Então, você é do jiu-jitsu, mas ele era 3 vezes o seu tamanho, vamos botar assim. Aquela luta foi uma luta interessante para mim, né? Acostumado com judô, jiu-jitsu, onde eu cresci, né? Sim. E ali eu vi que para esse esporte, só o jiu-jitsu não dava. Isso. Não dava, tinha que ter outras ferramentas. Até o Rua chegar era luta contra estilos, né? Estilo contra estilo. Era estilo contra estilo, mas ali já não era mais estilo. Botaram um gigante lá que foi preparado para não ir pro chão. Sim. E depois que eu vi que a luta não estava indo pro chão, me perdi um pouco. Foi uma luta boa, mas me perdi um pouco. Foi interessante, como eu cheguei lá uns 18 dias antes, eu machuquei meu joelho. Aí eu comecei a treinar, a luta foi em Porto Rico, e tinha muito lutador de boxe lá. Sim. Aí, nesse tempo que eu não podia fazer chão, fiz mais boxe, né? E foi o que mais sobressaiu na minha luta. Sim. Te ajudou a se defender, né? O que a gente trabalhou mais ou menos foi o que a gente mudou um pouquinho o campo que eu tinha feito, né? Que na nossa época era pegar, levar para o chão e... Era isso. Pisão, baiana e soco na cabeça até pegar. Mudou um pouquinho. E deu certo. Porque os 10 dias, 12 dias que eu trabalhei lá, foi o que mais sobressaiu nessa luta. E depois você lutou o UFC 14? Depois foi o 14. O UFC 14 foi o UFC após a derrota do Vitor Belfort, se eu não me engano. Não. Foi? O Vitor perdeu no 13, não foi? Ele lutou... Não, foi no 13, não. Ele lutou... Com Randy Couture, primeira derrota? Não, mas acho que foi depois. É? Ele lutou, foi o 11 ou 12. Então, a primeira luta dele foi 11 ou 12. É verdade, o 13 foi ele contra Tank Abbott, se eu não me engano. Também, E aí você lutou o 14. Foi no Brasil, Pode escrever. Mas não foi no Brasil, o UFC 14? Não, o do Vitor foi no Brasil, né? Acho que foi o 13. Não. Vitor foi 12, 13 e depois ele perdeu. Então foi isso, Pro Randy Couture. Você lutou com quem no UFC 14? Eu lutei... Fiz uma luta lá com um karateca.
essa luta não apareceu na televisão, porque não tinha tempo, né? O evento todo tinha que ser só 2 horas. Aí apareceu a semifinal e a final. Aí a final eu lutei com o russo Yuri, que era um campeão de boxe europeu, e lutava sambo. E a final era para me lutar com o Ress, que era campeão olímpico, esqueci até o nome dele, e me tiraram do evento. Então, esse evento que você está falando é aquele que foi transmitido pela televisão e, de repente, a transmissão parou? Não, a TV lá fora? Não, esse foi da luta do Royce. Ah, esse foi do Royce? Que ele lutou, acho que foi o 7, se não me engano, 8 ou 6. 7 foi Ruas? Não, foi o 5 ou 6. Ele contra Shamrock? Não, ele com Dan Severn. Dan Severn? Foi 3, Dan Severn. É o Dan Severn, né? Não tinha transmissão pela TV ainda, não. Não é Dan Severn, não. É o gigante é Dan Severn, né? É, Dan Severn. Não, estava na televisão de lá, não sei aqui. Não, aqui é impossível. Lá e depois parou. Muito tempo? Não tinha hora para acabar, antes né? dele encaixar o triângulo. Entendi. Já tinha uns 17 minutos de luta, eu acho. Antes de encaixar o triângulo. Acabou a transmissão. Acabou. Era a Doideira. super luta dele. É. Cara, naquela época, na Beverly Hills Jiu-Jitsu Clube, eram você, Ruas, Kerr, Bas Rutten, não era isso? Isso. Por que surgiu aquilo? De onde surgiu aquilo? Ele era um milionário que gostava de luta, abriu essa academia e chamou os melhores de cada modalidade, né? Entendi. Do Rest era o Marquet, do Pancrase era o Bat Rutten, do Vale Tudo era o Marco Ruas, do Sambo era o Taktarov. Aí me chamaram para fazer o jiu-jitsu. Caralho, um exército, meu irmão. E essa galera treinava um com o outro? Porque eu Treinava, imagino Ruas e treinava. Taktarov, eles se davam bem? Não, o Taktarov não já estava Fim de carreira. Estava fazendo filme, não estava treinando. Mas a outra galera, a gente treinava todo mundo junto ali. Quem era o cara mais bizarro dos treinos que você via lá, cara? Todos eles. Todos eles? Todos eles. Porra, o Marquer naquela Marquet, época era o ápice porra, dele, né, meu irmão? Mas estava no auge dele. Forte pra caralho. E uma pessoa maravilhosa, muito gente boa. É, todo mundo fala isso, cara. Engraçada dessa. Cara, Um chão daquele tamanho, tinha uma voz fina. e o Rizzo falou que ele nem gostava muito de sparring porque ele não gostava de levar porrada. Mas, mostrou muita coisa de Porra, takedown de pra wrestling, gente irmão. ali, Esquece. Imagino, cara. Aí tinha o Bate-Russo também, que era Pancrase, muita luta, soco, pontapé, junto com o Marco Rua, mas era um estilo diferente. O Marco Sim. era mais para vale tudo, né? Sim, ele era mais kickboxing, E né? o outro era mais porradeiro mesmo. É, verdade. Eu lembro que nessa época ele fez uma luta, se eu não me engano, com Frank Shamrock, no próprio Pancrase, Bas Rutten. Fez com os dois. Com os dois irmãos? Com os dois irmãos, Ganhou dos dois. Eu não assistia muito o Pancrase, não, mas tinha bastante luta. Tinha um japonês também que era o campeão lá. Nessa época não valia soco na cara, em pé no Pancrase? Não era um negócio desse? Era mão aberta. Era mão aberta, né? Escalada. Nocaute. Nocaute. Sim. Era pancada, Sim. salada feia mesmo. Sim, porque o cara bate com a Era muita pancada, escala da mão. muita pancada. Eu lembro disso. Era um jogo mais aberto, não se protegia tanto, que Sim. nem a gente faz hoje, mas muita pancadaria, muito... Apesar que tinha aquela caneleira, tinha aquela tipo a toda, bota. mas Era mesmo assim, porradaria, né, bicho? muita chave de pé, muito grep também. Você conheceu Ruas lá? Não, eu sou do Leme, né? Sim. E o Marcos também era do Leme. Então a gente cresceu, mas a gente se falava assim, não tinha muita amizade, né? A gente tinha muito amigo em comum e todo mundo falava, pô, o cara é do Vale Tudo, mas o cara é muito gente boa, pô, o cara é do Jiu-Jitsu, mas é muito gente boa, a gente tinha muitos amigos comum, mas lá nos Estados Unidos a gente Se uniram. ficamos mais amigos. O Ruas, você deu uma faixa preta para ele lá? Eu não dei uma faixa preta, ele já veio faixa preta. Jiu-Jitsu. Eu dei um diploma. Eu lembro que isso repercutiu na época. É. Hoje em dia todo mundo é faixa preta. Mas o que aconteceu, o Marco me ajudou muito no UFC 14. Sim. Ele mesmo me ligou, se ofereceu, eu precisava de uma ajuda. Pô, lógico, o cara é campeão, o cara é conhecedor Sim. da arte. E a gente já tinha uma amizade,
pouquinho mais forte, né? Que a gente treinava lá em Beverly Hills. E ele falou, pô, se quiser precisar de uma ajuda, tinha só 28 dias para treinar, né? Mas foi 28 dias de terror na minha vida. Né? Porque ali, porra, a luta foi nada. Mas foi 28 dias sendo na porrada com Pedro Rizzo, Marco Ruas, Alan Góes. Porra. E tinha um garoto lá, o Marcos Vinícius, que hoje é o dono dessa academia Beverly Hills, que era um que, porra, tinha um para descontar, né? Mas foi muito. E ali abriu. Quer fazer esse evento, quer lutar esse tipo de evento, esse é o tipo de treino. Caraca, e naquela época não tinha conversa. O Marco mostrou para mim, ele é o pai do MMA, né? Sim. Mostrou para o mundo, quer lutar esse evento, tem que lutar isso aí. Tem que lutar tudo. Tem que lutar em pé, tem que saber para onde você quer levar a luta, ou quer ficar em pé, ou quer levar para o chão. O wrestling ajuda nisso. E o próprio jiu-jitsu, que é o chão, né? Mas só jiu-jitsu não salva. Só jiu-jitsu, só em pé também não salva. Também não salva. Então, acho que tem que ter essas 3 modalidades para esse evento. Entendi. Nessa época, o Alan Góes estava lá para ajudar você? Ou ele... O Alan Góes, eu já conheci ele daqui também, né? Vi o Alan Góes garoto... E sempre gostei de ver o Alan lutar, né? Casca grossa até hoje. Todo mundo fala. E ele veio para trabalhar para uma pessoa lá. Aí, no dia que o Alan chegou, estava vindo, estava no meio do caminho. Essa pessoa me ligou, não quero mais abrir academia, não sei o quê. Pô, mas o Alan já está no avião. Não se vira com ele, não sei o quê. Pô, aí fui lá, peguei o Alan. Aí o Alan ficou comigo, na época eu tinha 2 academias, a gente dividia até ele abrir a academia dele. Sim. Mas o Alan estava uma pessoa que, mais garoto, né? 20 anos mais novo, me puxava o tempo todo, aquela guarda chata dele, né? E sempre foi bom de MMA também, né? Ele também pegou bem, treinou bastante em pé. Fez esse câmbio de wrestling também. E nessa época que estava ele, Ruas, todo mundo para te ajudar lá, os dois chegaram a dividir o mesmo tatame. O mesmo tatame. Depois, o Marco, o Alan treinou muito com o Marco, treina até hoje também. Mas nessa época não era normal a galera treinar com o Marco Ruas, né? Depois que teve uma entrevista, abriu um pouquinho. Joinha, Carson. Isso, abriu um pouquinho. Pô, pode escrever, cara. Abriu, viu que não tinha... Carson com o Alan Góes, o Ruas com você, é verdade, cara. Abriu, acho que botaram na mesa... Lavaram a roupa suja, né? Tinha que ser lavado mesmo e me perguntaram essa coisa também, por que eu dei a faixa preta pro Marco? Porra, eu não dei a faixa preta, ele já veio... O Carson perguntou isso, né? Porra, verdade. Eu dei um diploma para ele. Todo final de ano eu faço promoção de faixa com meus alunos, eu faço um seminário, promoção de faixa e um churrasco, né? Sim. E o Marco foi lá assistir lá a promoção pro churrasco e eu fiz uma surpresa para ele. Dei um diploma para ele de faixa preta. Ele aceitou, lógico, mas depois ele falou, pô, João... Essa porra vai dar confusão para você. Ele não queria dor de cabeça, né? Ele já sabia, né? Não deu outro para Marco. Porra, para mim, tu é um faixa preta e dos melhores ainda. Quem acha que você não é só vir conferir. Boa. Eu conferi e acho que você é um dos melhores ainda. E o Carson contestou na época? Na época, mas depois da entrevista, depois ele falou, realmente você... Eles apertaram a mão no final, não foi? Depois o Carson queria levar o Marco Ruas para o time, o próprio time... Eu soube. Não quis, né? E hoje em dia o time... Porra, maldita hora que a gente não aceitou o Marco. Era a mentalidade da época. Tu já imaginou o Ruas no time do Carson? Porra. Seria um absurdo, irmão. Ia ser uma... Terror e pânico para os Estados Unidos. Né? Porque ali ele... Ia ser muito uma chão, troca. Que era bom para o Marco, e ia ser muita luta em pé, que era bom para o pessoal do jiu-jitsu.
E por que a galera pegou esse lance com o Ruas? Foi depois da luta dele com o Pinduca, cara? Ele virou o Marco Ruas, coitado, cara. Ele lutou com o Pinduca, ele tinha 23 anos. Garoto. Ele queria fazer, ali abriu os olhos, pô, quero fazer isso. Jiu-jitsu. Quero fazer esse tipo vale de tudo. evento, vale tudo. Entendi. Casado, tinha a primeira filha ali, nasceu logo depois dessa luta. E ele queria viver disso, que ele treinava o tempo todo. Ele fazia todo tipo de luta já na época, né? Lógico que começou a fazer mais jiu-jitsu depois, mas o pouquinho que ele sabia de chão ali se defendeu muito bem do Pinduca. O Pinduca era um casca-grossa. Era o nosso terror da época ali, né? Sim. E ele se defendeu bem. Teve um lance até que, no começo da luta, eu acho que o Marco parou de bater, porque o Pinduca realmente assustava, né? O Marco falou para mim, pô, você vai lutar com o Pinduca, o pessoal do lado dele mesmo, pô, esse cara é fogo, cara. Muito grande. Se ele te levar pro chão, eu vou jogar a toalha. Então ele já entrou assim, porra, os caras, ao invés de me levantar, já estão me derrubando antes da luta. Muito bom. Aí um cara falou, botou uma pilha lá, ó. Bota uma pilha no Pinduca na época. Agora não, o Pinduca é outra pessoa maravilhosa. Sim. Sempre foi comigo. Mas ele entrava na pilha. E o Marco botou uma pilha nele. Aí ele ficou nervoso. Aí foi nessa, no começo da luta, ele já começou a dar uma sessão de boxe nele ali. Aí ele parou. O Ruas parou? Parou. Ele ficou, pô, tinha mesmo todo mundo falando do Pinduca, ele estava grilado, né? Entendi. Mas ainda bem que ele parou. Até o próprio Pinduca falou que, pô... Se continuasse... foi logo de surpresa, ele já estava... Pilhado, né? Sim, porra. E ele não treinou, o Pinduca não treinou para essa luta, né? Aceitou e foi. Aceitou e foi, né? Naquela época a gente fazia muito isso, né? Cara, então naquela época vocês lutavam e não se imaginava nem de longe que se tornaria esse negócio que se tornou hoje, né, cara? E a gente lutava pela honra, para defender nossa bandeira. A gente ia na por academia bandeira. Do outro. Que loucura. Não tinha noção de business, nada disso, né? Se rolasse às vezes rolava um cachorro-quente, um hambúrguer com Coca-Cola, era o nosso prêmio. Então, o dinheiro naquela época era você montar sua academia fora do Brasil, digamos assim, né? Eu já trabalhei muito tempo com o Wilson Grace lá no Shopping da Gávea, treinava com o Francisco Mansur na Tijuca, fazia judô também, porque na nossa época não tinha tanto campeonato de jiu-jitsu, e eu estava vivendo nisso, queria competir. Sim. Aí entrei no judô também, que foi até antes do jiu-jitsu. Né? Sim. Mas eu tinha que esperar o meu irmão, que fazia jiu-jitsu, no mesmo tatame que eu fazia o judô. Foi assim que eu comecei a fazer a luta, né? Comecei com o judô, que era lá no clube do Copa Leme. Aí tinha um horário de criança, que era de judô, e logo em seguida era aula de jiu-jitsu, mas não tinha de criança. Quem dava aula, não sei se você conhecia, era o Maurício Lacerda. Não. Das antigas mesmo, ele era preparador físico, foi do Fluminense, do Bangu. E era um cara que, antigamente, o jiu-jitsu era mais para briga de rua mesmo, né? Entendi. E eu tinha que esperar meu irmão ali, era todo mundo mais 10, 15 anos mais velho que eu, então era bullying direto, né? Apanhava de todos os meus amigos, dos amigos do meu irmão ali. Maneiro. Eu falei, um dia eu vou crescer, e esse dia veio, né? Foi a forra de todo mundo. Aí muita gente, ficou todo mundo meu amigo. Não, mas a forra no bom sentido. Mas muita gente, como eu cresci, me olhava assim, atravessava a rua, não queria cruzar comigo. Eu tinha, esquece disso, pô. Ainda bem que você fez aquele bullying comigo que me fez ser o homem que eu sou hoje. Legal. Fora do UFC, você lutou algum outro evento de MMA? Hoje? Lutei um no Japão e lutei mais 4 lá nos Estados Unidos. Lá. Entendi. Por que o Ruas demorou tanto a explodir? Porque, se eu não me engano, ele entrou no UFC, já tinha 35? Foi isso, cara? Estou te perguntando disso porque vocês tiveram muito contato nessa época. Não, o Marco Rua, ele é muito meu amigo. Sim. Né? A gente é vizinho lá. Sim. A gente treina, como eu tô lá, a gente treina junto todo dia, só eu e ele. Que legal, cara.
E, pô, a minha esposa é muito amiga da esposa do Marco Ruas, nossos filhos são sobrinhos, né? Sim. E a gente se conversa muito, né? O que aconteceu? Porque ele lutou com o Pinduca, ele foi visto como Cleonte. Sim. Mesmo sem ser do jiu-jitsu. Mesmo não sendo do jiu-jitsu, do Cleonte, porque lutou contra o jiu-jitsu. E não pintava luta para ele. Excluíram o cara de tudo. Tiraram, pintava muito o pessoal do jiu-jitsu, mas para ele, nada. E também não fez muita parte dessa guerra que era a luta livre com o jiu-jitsu. Ah, entendi. Entendeu? Ele ficava fora dessa. Ficava fora porque ele não era luta livre, ele era ele mesmo. Isso. Ele treinava várias artes marciais para ele mesmo e ele não queria puxar uma nem a outra para não... Para ter porta aberta em todos os lugares. Ele, lógico, ele respeitava muito o mestre camisa da capoeira, muito o falecido Leitão, né? Sim, o pai. Sim. Mas treinou muito com o filho dele, o Beto, ajudou muito na parte de takedown, né? E treinou jiu-jitsu com o Oswaldo Alves, treinou judô com o Medi. Então ele tinha essas pessoas mais velhas que ele respeitava muito, né? Entendi. Mas ele puxava o treino dele mesmo. Que ele botava na cabeça e ele fazia. Dava aula lá em São Conrado, voltava para casa correndo, morava no Leme. Aí voltava, acabava, dava aula, treinava com os alunos dele, acabava, voltava correndo para casa. Que loucura. Até hoje ele bota um treino na cabeça e ele faz. Treina todo dia, feriado, sábado, domingo. E a gente virou parceiro de treino, né? Entendi. Só que eu viajo muito, eu dou muito seminário, né? Pelo mundo todo. Aí eu volto cansado no fuso horário. Ele me liga. Amanhã aqui, 9 horas da manhã. E o trem que tá na cabeça dele é o trem que eu tinha que fazer. Queria saber que eu estava com fuso horário. E daí cansado. O jet lag se vira, né? Se vira. Maneiro. Maneiro. Cara, é um cara que me... Inspira, irmão, é lógico. Você... Se hoje eu ainda continuo, porque ele não deixa eu parar. Que legal, cara. Que bacana isso. Te leva para cima, né? Treino todo dia também. Aí viciei, né? Sim. Todo dia, eu sozinho mesmo. Ele gosta de fazer treino sozinho, ou eu e ele, né? Sim. Joe, como é que você vê essa mudança do paradigma do jiu-jitsu hoje lá fora? O que eu quero dizer com isso? A gente aqui no Brasil discute muito quanto tempo vai levar para os Estados Unidos passar o jiu-jitsu, o Brasil no jiu-jitsu, de kimono. E muita gente discorda, acha que nunca vai passar, assim como o MMA não passou, os melhores ainda são os brasileiros. E tem gente que diz que não, em breve o melhor jiu-jitsu será dos Estados Unidos. É confuso porque tem muito brasileiro lá fora. Então o brasileiro continua sendo o melhor. Só que enquanto isso estão formando americanos bons de jiu-jitsu e os melhores professores de jiu-jitsu vão migrando para os Estados Unidos. Que aconteceu no começo, vamos falar já começando pelos anos 90, né? Tá. Que o pessoal... Começou a migrar para lá. Começou a ir muito para lá, pessoal já graduado, com nome forte. Isso. E os americanos investiram forte. Né? Se hoje eu estou lá, o Rickson está lá, os Machado estão lá, na época que era dos anos 90, hoje tem muita gente, mas porque eles investiram forte. E bom, a gente está lá, está trabalhando, está ganhando bem, a gente está ensinando também, né? Sim. E eles são disciplinados. Né? Eles querem aprender, eles vão lá, aparecem todo dia, treino forte. Eu acredito, não é questão de americano e brasileiro vão ser melhor. Não, investimento. É quem investe em si próprio, né? Sim. Tanto na parte financeira como a parte física, a parte de querer aprender, de disciplina. E é isso que está acontecendo. Tem muito americano bom, como também tem excelentes brasileiros também que continuam. Sim. Hoje dá para viver do esporte. Dá, né? Dá para viver do esporte. Tanto lutando quanto ensinando, né? Ensinando era mais fácil.
Mas hoje só viver do esporte. Lutando. Lutando com patrocínio, com bolsa de eventos. Com bolsa de evento e viver disso aí. Um lutador de jiu-jitsu não precisa lutar MMA para ganhar dinheiro. Não. Esses eventos aí sem kimono estão pagando bem, né, cara? Bem. Gordon Ryan é um exemplo mais clássico disso. Não é não, todo mundo que luta... Porque ele ganhou $500 mil na DCC, né, bicho? Isso é inédito. Mas o André Galvão também ganhou um dinheiro bom. Sim, verdade. Muita gente que está lutando tá vivendo bem. Tá botando uma grana no bolso, né? Você aconselharia hoje qualquer lutador de jiu-jitsu no Brasil a migrar lá para fora para viver do esporte, né, Aldio? Não é viver do esporte. Eu acredito que aqui tem bastante treino. Tem muita gente que do MMA voltou para o Brasil para treinar MMA. Para treinar isso. MMA. Eu estou dizendo para viver do jiu-jitsu. Para viver. É lá, né? Você tem o patrocínio, né? O patrocínio de onde você estiver, o pessoal está patrocinando. Estou falando do pessoal do Brasil. Então você já tem aquele dinheiro para se manter, para se treinar. E você, tendo um nome, você vai ser convidado para esses eventos fortes. Sim. Aí vai para lá, vai para onde for o evento. Sim. Tem uma bolsa boa. A Bia Mesquita se divide hoje em dia entre Brasil e Califórnia. Tem pessoal até da Europa, tem uns poloneses também que são bons. Se investe bem também. Eu vejo... Faço seminário em bastantes países, né? E a Polônia é um país que não é um país rico. Sim. Mas o pessoal lá, tem 100 euros aí. Eu compro comida para minha família ou vou para o seminário de João Moreira? Eu vou para o seminário de João Moreira. Os caras são viciados em jiu-jitsu? Os caras são viciados e querer aprender, né? Entendi. Isso foi o que aconteceu nos Estados Unidos, no começo. Todo mundo queria aprender essa arte. E aprendeu, né? Sim, sim. Ainda mais tendo disciplina. Apesar de eu achar pouca adesão dos profissionais de MMA americanos ao jiu-jitsu, tem muito americano que gosta do jiu-jitsu. Entende o que eu estou falando? Gosta, eu sei disso. O lutador de jiu-jitsu de grappling é uma coisa. O lutador de MMA americano, eu vejo, eles ainda são muito wrestling, na essência, né? Pouco jiu-jitsu. Porque eu acredito, quem é lutador em pé, o wrestling ajuda bastante. É tudo. Porque o wrestling que vai falar para onde você quer levar a luta. Espinha dorsal do MMA é o wrestling. Se você quer deixar a luta em pé, então o wrestling vai te ajudar a deixar a luta em pé. Se você quer levar a luta para o chão, o wrestling vai deixar você levar a luta para o chão. Eu gosto mais do grego-romano. Do estilo grego-romano? Para MMA? Para MMA. Por quê? Primeiro que eu sou judoca. Certo. E eu gosto de ver as pessoas voar por cima da minha cabeça. Certo. E outra coisa, é melhor ir no corpo antes de ir nas pernas. Sim. Hoje em dia tem muito joelho te esperando aí antes de chegar na perna. Verdade. Já vi muito lutador de jiu-jitsu campeão mundial, antes de levar para o chão, dorme. Sim. Sim. Com a joelhada, com o pontapé. Sim. Então eu gosto da luta, você segura em cima, depois você vai para baixo. Sim. E o grego-romano é mais isso aí. Faz sentido. Ou segura em cima e dá uma queda de quadril, né? Que seria uma queda de judô. Também. Que é o que a galera do sambo faz muito. Dá muito, Eles clincham e te dá uma varrida. E quase sempre derruba. Os russos que mais parecem, eles são bons. Eles vão em cima para depois ir na perna. Depois na perna. Difícil você ver o cara mergulhar no double leg. Makachev, por exemplo, não ataca assim, não bota o pescoço à disposição. Habib mergulhava nas pernas da galera. Ele era mais o wrestling. Muito bom, por sinal. Mas o que eu digo é assim, por exemplo... Mas já teve vários problemas. A sorte que eles são raçudo mesmo. Sim. E vão para cima e... Sim, bota para baixo mesmo. Bota pra não baixo, tem conversa. Por exemplo, um Dustin Poirier. Eu não acho que ele tenha um bom jiu-jitsu, apesar de ser um excelente lutador americano. Você vê... É difícil você ver um americano que voa no jiu-jitsu, lutador de MMA. Esse é o ponto, entendeu? Dos Mas eles lutam no chão. Lutam no chão, claro. Luta se defendem bem do jiu-jitsu. Eu, de maneira alguma, estou falando que eles não sabem. Eles se defendem bem do jiu-jitsu. Poucos usam muito o jiu-jitsu, entendeu, Joe? Talvez pela cultura do wrestling do país, né, cara?
Mas me diz uma coisa, quando você que chegou lá e viu os primeiros UFCs, lutou os primeiros UFCs e vê o UFC hoje, você vê com bons olhos essa evolução ou você tem mais saudade do que era? Não, antigamente, o caso do UFC, né? Sim. O UFC foi criado não para ver quem é o melhor atleta. Hoje é para ver quem é o melhor atleta, quem está mais preparado. Naquela época foi para ver qual era a melhor arte marcial. Fato. Era uma arte contra outra arte. E lógico que o jiu-jitsu sobressaiu mais. Hoje não. O Marco Rose mudou isso aí. Hoje é o melhor atleta, de fato. Hoje tem que estar quem está mais preparado. Sim. Lógico, quem é da arte marcial e está preparado, sobressai mais. Como assim da arte marcial? Anderson Silva. Sim. Ele é um da arte marcial entendi. e se preparou e foi campeão. Entendi. Muita gente... Tem muita gente que é atlética, mas não necessariamente é um bom lutador de arte marcial. Tem um cara que tem um super atleta, um preparo físico animal. Então treina um pouquinho isso, um pouquinho daquilo. Sim, tem mesmo. E sobressai. Sim. Mas quem é da arte marcial tem mais visão de luta, tem mais... Mas o que você me diz do John Jones? Ele não é um artista marcial, ele nunca foi top de wrestling e ele é um cara fora da curva. Mas ele é karateca. John Jones? Que isso? É karateca. Você me mata. Como assim? Sempre foi karateca. John Jones nunca foi karateca. Não foi? Não, ele é do wrestling. Ele treinou wrestling depois, mas ele... Não, ele era wrestling na faculdade, era amigo de 4, se não me engano, de Kobe Covington. Mas ele foi karatê. Não, ele foi, se eu não me engano, na universidade, ele participou da peneira para futebol americano e foi reprovado, ao contrário dos 2 irmãos que passaram, e ele foi para a luta, porque ele não era bom o suficiente no futebol americano. Então, a luta que ele fazia era karatê, depois fez o wrestling no college. Eu acho que, bom... Eu não sei. Nada, mas acho que ele era karateca. E é uma pessoa... E também existe... Um fora de série. Um fora de série. Sim, eu acho ele, que para mim, é um fora de série. É um fora de série. Tudo que você mostrar para ele, ele aprende. O cara vai aprender. É isso. Tem a cabeça boa. QI de luta acima da média. Tem a cabeça boa, só perde para ele mesmo. Mas para o resto, uma pessoa maravilhosa também. Mas, às vezes, se perde para ele mesmo. Entendi. E é um cara que se mostrar para ele, ele pega. Assustador. Vai lutar agora no peso pesado. Como é que você acha que vai? Ele estando com a cabeça boa, qualquer peso que ele lutar... É vitória. É parada dura. Concordo com você. Quem é o melhor cara hoje, na sua opinião? Os melhores, né? Difícil falar o melhor. É difícil falar hoje. Depende da categoria. Peso pesado é o campeão. É o campeão. Vai ser uma luta boa ele com o John Jones. Com o John Jones. No 77 quilos ali, que era a categoria do Khabib, que hoje é o Charles, e o campeão é o Makhachev. Esses são os 2 melhores. São os 2 melhores, na sua opinião? Quem está ali na frente ali são os melhores de cada categoria. Entendi. Mas você não acha que tem algumas vezes que é o papo do jogo não casar? Que o melhor pode perder? Porque entende que o melhor a gente pode entender pelo cara que mais vence pessoas numa determinada categoria. Só que tem um cara que é para mim, o melhor da categoria, por exemplo, no peso médio, o mais completo lutador, é o Robert Whittaker, mas ele nunca vai ganhar do Adesanya. E talvez também nunca ganhe do Alex, porque são jogos que não combinam com ele. Existe isso mas bastante. Todo o resto da categoria, eu acho que ele vence. Todo o resto. Todos os demais médios. Porque são 2 caras muito grandes para a categoria, esguios, batem de longe, bons de kickboxing. Longo. Ele é um cara curto. E hoje em dia, você faz o peso, né? Mas no dia da luta já está 20 quilos a mais. Então, na sua época era como? Não tinha essa de peso, né? Não tinha peso. Lutava com... você lutou com o Paul Verlance? Porra, não tem peso, pelo amor de Deus. Eu lutei... O 14, fizeram 2 categorias. Uma abaixo de 100 e uma acima de 100. Quem era o campeão dos pesados nessa época? Mark Coleman? Foi o Mark Coleman, ele fez a super Dan Severn. Então, não foi nesse evento. Foi no 14. Ele fez a super luta, foi com Maurício Smith.
Ah! E perdeu. Foi nesse evento? Eu acho que... Bom, duas coisas... Porque eu não lutei a final, me tiraram do evento. Ah, você venceu e saiu? Me tiraram. Do torneio? Do torneio. Por quê? Duas coisas aconteceram ali. Tá. No dia, minha esposa, vendo pela televisão, ficou nervosa. Estourou a bolsa dela, estava grávida do meu filho. Putz, grila. E meu filho começou a sair naquela hora. Eu não sei que o meu manager, né, meu gerente de luta, na época, falou alguma coisa pro UFC, que minha esposa trabalhava para ele, né? Ou eles queriam fazer a noite do wrestling. É. Eles me chamaram com 30 dias de antes da luta. É mesmo? Era luta. Não esperavam que tu fosse ganhar. Aí me viram bem. Bom, vou chamar um cara de nome, mas do jiu-jitsu, né? Queria ver um cara do wrestling pegar o jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu ganhava tudo. Mas um cara que não esteja preparado. Aí me chamaram. Aí as duas primeiras lutas eu fiz bem. Eu fui programado para chegar na final e eu estava me sentindo bem. Estava com cabeça boa, estava confortável. Aí os caras me tiraram da luta, foram no meu quarto. Segue meu dedo. Você está com concreto, não pode lutar. Pô, não dormi numa porrada, que isso? Não pode, não sei o quê. Minha mãe do meu filho já fazendo uma pressão. Quem era o dono do evento naquela época? Era Art Davis. Art Davis era o cara que casava as lutas. E tinha outra pessoa também lá. Pode escrever. E o UFC não é o UFC que é hoje, né? Não. É um UFC que só caseiro. Tava perdendo. Sim, perdendo dinheiro. Perdendo. Então, por isso que eles queriam fazer a noite do wrestling para ver que... América ganhar, americano consome. Aí tiveram um castigo na super luta, né? Porra, o Maurice Smith ganhou do Coleman. Surpreendente aquilo, né, cara? Ninguém imaginava. Pô, eu lembro que fizeram piada na época. Fizeram pro wrestling ganhar mesmo. Caralho, bicho. Pesos pesados só tinha um karateca e o resto era tudo wrestling. Ele tapava a boca do Coleman quando estava por baixo, para o Coleman ficar ofegante, cara. Lembro dessa luta como se fosse ontem. Incrível. Na época os caras treinaram muito, os dois treinaram muito lá no Beverly Hills, eu vi os treinos. Tanto o Coleman quanto o Maurice Smith? O Coleman treinava com o Mark Kerr. Você via o treino dos caras. Como era, bicho? Porra, treino pesado. Quase bodybuilder, maluco. O Coleman. O Coleman era bom wrestling também. Não tenho dúvida. Bom wrestling. Mas cansou ali. Cansou. Pô, mas era muita massa muscular. Maurice Smith aguentou as porradas, aguentava a porrada. Ele aguentava bem, era lutador em pé, lutador em pé tem mais... porque o Coleman não era finalizador, ele era ground and pound. Aí cansa. Sim, verdade. Eu vi ele finalizar uma luta, que foi aquela com o Severn, que ele foi pro Onkezagatame e quase fez um saca-rolha com a cabeça do Dan Severn. Eu falei, caralho. O maluco bateu com a gravata na cabeça. Eu falei, que porra é essa? Mas é isso mesmo. Né? Brutalidade pura, cara. E o Maurice Smith não, é muito técnico em pé. Sim. Também se defendia muito bem no chão. Sim. E foi o que aconteceu, né? E depois perdeu o título para um wrestler. Foi o Randy Couture, que vinha de uma vitória contra o Vitor Belfort e tirou o título de peso pesado. Não é um wrestler. Couture? Não. Porra, é o quê? Poxa, você... Mas o Couture não é o wrestler? É o quê? É grego-romano. Greco-Roman Wrestling, Freestyle Wrestling, tudo é wrestling. Só mudou a modalidade, porra. Não, o wrestling é uma luta mais embaixo da cintura. Então, mas esse não é freestyle? Não é freestyle wrestling, que eu posso atacar o corpo todo, e Greco-Roman, que é greco-romana, eu posso atacar a cintura pra cima. Mas não são todos wrestlers? Ele era atleta de grego-romano. Não, tudo bem. Podia botar o wrestling também. O wrestler, porque ele atacava um pouquinho mais o forte dele. Ele e aquele outro menino também, esqueci o nome dele, que treinava junto, a Bessa também, foi o... Que treinava junto com quem? Com o Couture? Com o Couture, Da Henderson? Da Henderson. Eles eram do Raw, com o Rico Chiapparelli.
Real American Wrestling, não era isso? American Wrestling, porque eles só eram americanos, mas era grego-romana. Não, Raw era o nome da equipe. É. Só o nome da equipe. Sim. O Dan Henderson era um casca grossa. Nunca treinou lá no Beverly Hills, não, né? Não, já veio, treinou muito com jiu-jitsu também, com uma pessoa que treinava comigo, vi os treinos dele. Pessoa maravilhosa também. Essas pessoas, eles querem aprender. Teve uma época, Fabiano Ia tinha uma academia, eu dava aula nessa... Pode escrever. Pô, eu treinava... Eu treinei com essas feras todas aí. Era... Don Seva não, era o... Marquet foi no Beverly Hills. Era o Cultura, esse outro menino aí que treinava com Dan Henderson. Era o... Kevin Jackson. O maluco era bizarro no wrestling. Sinistro. O negão entrava que você nem via. Muito forte. Muito. Bizarro. Eu com o armlock encaixado de barriga para baixo. Ele me levantou aí. Na época eu estava pesado. Me levantou assim, fez assim. O cara fez rosca e te deu um bate-taca. Muito forte. Ele pegava nas pernas mesmo e te levantava. Sim. Mas era um cara que não treinava jiu-jitsu. Treinou depois. Eu lembro de uma luta dele, que ele até era favorito, que foi muito rápida, porque ele entrou dando essa explosão de double leg e deixando o braço. Foi o Frank Shamrock. E pegou ele bem rápido. Mas o maluco era muito forte. Não. Sim. O John Jackson? Kevin Jackson. Kevin Jackson é o cara que eu ia fazer a final. Era com ele? Era. Eu estou confundindo com Rampage. Ah, não. É esse cara que eu ia lutar com ele. É o wrestler. Lutou contra... Ele é wrestler, medalha de ouro. Isso, é esse mesmo. Lutou contra o irmão do Ken Shamrock, Frank Shamrock. Pegou rápido, exatamente. Eu ia pegar aquele braço ali. Mas esse cara é muito duro, bicho, de wrestling. Muito bom. Bom, eu era o judô que eu tava... Pronto para ele. Eu não ia me botar para baixo, não. Mas vocês tinham treinado juntos já e você ia lutar com ele? Esse não. Ah, você confundiu com o Rampage. Rampage, Ah, tá bom. Entendi. O nome dele é Jackson, né? É. Mas Kevin Jackson. Kevin Jackson era o wrestler que treinava com esses caras. Isso aí. Hoje o nome sou terrível. Você ia lutar com ele no final do torneio? Eu ia fazer a final com ele. Aí me tiraram, botaram um garoto lá defendendo jiu-jitsu. Brasil, o cara nunca lutou jiu-jitsu. Brasileiro, o garoto? Não, gringo. Gringo defendendo jiu-jitsu? Entendi. Por isso que eu achei que, de repente, foi... Engraçado, cara. Eu sempre falo isso aqui. Antigamente, no UFC, pela quantidade menor de lutadores, era muito mais fácil você criar identificação com alguns ícones da parada Mas depois dessa luta com o Shamrock, não apareceu sumiu. Mais. Sim, verdade. Fato. Mas eu lembro que na época eu fui saber quem era e o cara no wrestling era bem condecorado. Era um cara... medalha tinha Sim, acho que era olímpico, né? É, medalha de ouro, na Olimpíada. Brabo. E o Couture não, acho que ele nunca foi seleção e foi muito melhor do que ele no MMA. Ele foi mais preparado para esse evento. Sim. Era duro. Pô, a luta dele com o Pedro, animal, né? Aguentar aquelas pedaladas do Pedro ali. Sim, Couture era diferente. Na minha opinião, foi um dos caras mais bizarros que já passaram pelo... Lutou até 47 em alta performance. Tomou o produto. Toma também e vê se consegue fazer. Todo mundo toma. Porra, exatamente. Não é essa parada. O cara era... Porra, o cara lutou com o Minotauro. O cara lutou com o Pedro Rizzo. O cara lutou com o Vitor Belfort. Lutou com todo mundo. Olha quantas gerações até enfrentar Lyoto Machida. E era mais menino do pessoal que lutava com ele. Sim, o cara entrou com 35, irmão. O Vitor lutou gigante. Né? Sim. O Couture era diferente. De fato, para mim, é um dos maiores que já pisou na parada. Achei a luta dele com o Minotauro uma das lutas mais maneiras que eu já vi na vida. Ele é uma pessoa maravilhosa também. Parece, cara super educado. Muito educado, gente finíssima. Sim. Eu torcia muito para ele. Primeiro que a gente faz a mesma idade, né? Legal. Então, eu torcia para os velhinhos. Eu lembro da fala dele quando ele lutou com... Quando ele apareceu no UFC. Era viciado em UFC, meu irmão. E sempre tinham uns
Os caras sempre faziam uma préviazinha do lutador falando na frente do microfone. Eu lembro que ele falou assim, eu venho do wrestling, já treinei todos os pontos fracos que podem ser explorados e não há um ponto fraco a ser explorado em mim. Realmente, foi lá, meteu a porrada nos caras, deu até cabeçada na nuca de um cara. Falei, esse coroa aí não é normal, não. Na época eu achava coroa, o cara tinha 35 anos. E aí a primeira vez que ele foi finalizado e mostrou que tinha um ponto fraco foi pro Enson Inoue, num evento no Japão. Foi. Né? Flap! Deixou o braço e foi pego. Nessa noite, se eu não me engano, cara, ele ganhou do irmão do Alistair Overeem e perdeu pro Enson Inoue. Eu posso estar enganado, mas... Tem aquelas coisas que na época encaixou ali. Encaixou, né? Pegou. O jiu-jitsu é bom, porque o jiu-jitsu a gente surpreende, termina né? Porra, animal. Wrestling não, wrestling... mas eu acho que sem wrestling ninguém... Tem que ter essas três modalidades. Então, mesmo tendo as três modalidades, se você tivesse que eleger uma mais importante, você não acha que seria o wrestling? Bom... Para os dias de hoje, entende o que eu estou falando? Então, ajuda. O wrestling que vai definir... Onde vai acontecer, cara? Se você quer deixar a luta em pé ou você quer levar para o chão. Exato. O wrestling está no meio dos dois. O Khabib na trocação, era desengonçado, na minha opinião. Mas o wrestling do cara determinava tudo o que ia acontecer ao longo da luta. Levava pro chão, que era o forte dele. Exatamente. Também tinha um chão bom, não era bom. Tinha um chão bom, mas eu acho que o wrestling era a diferença. Até porque até no chão ele fazia o wrestling, ele não fazia jiu-jitsu. Ele fazia o wrestling em cadeia, né? Só que com o cara no chão. Prende o tornozelo, prende o joelho, vai enroscar o cara, travava o cara, soco na cabeça. Assustador. Pra mim o wrestling, quem não faz... vai passar mal cedo ou tarde, seja quem for. Precisa. Eu fiz judô, né? Então, tem uma base boa. Digamos assim. Treino muito sem kimono, mas o wrestling ajuda muito, lógico. Eu acho que é uma luta que tinha que ter muito aqui no Brasil, cara. O brasileiro é raçudo, e o wrestling é muita força, muita raça, muita disposição, acho que... E a gente tem uns lutadores bons de wrestling aí que lutou no Vale Tudo aí, que era do time do Marco Ruas ali. Antoine, né? Sim. Babalu. Sim, muito tem uma galera boa, sem dúvida nenhuma. E botavam qualquer um para baixo, fosse quem fosse. Até porque no MMA é diferente, né? Você ser um bom wrestling não significa que não irão te derrubar. Porque tudo é time. O Murilo Bustamante botava os caras do wrestling tudo para baixo. Bizarro. Nessa época aí, o Joe, no Brasil, você não chegou a lutar, foi lutar lá fora, falando de MMA. Evento foi lá fora. Isso. Aqui eu ia para academia de outro para defender a nossa bandeira. Chegou aí... direto. Tio Chico Mansur, era o preferido dele, toda hora. Era eu, tinha um português lá que era enorme também lá. Mas o que, vocês marcavam na casa de alguém? Não, marcava na academia. Ia demorou? Deus me livre. Era o quê? A galera da luta livre? Não. Jiu-jitsu contra jiu-jitsu? Jiu-jitsu, algum era de... Antigamente a luta livre não... Quem tinha era um grupo de mais antigo, né? Que era o Tatu, o pessoal que dava aula ali lá perto do aeroporto ali. E era tudo mais antigo. Depois que veio mais tarde, lá para os anos 90, 85 para 90, que aconteceu mais o pessoal da luta livre. Entendi. Então era taparia, a galera se encontrava O nosso treino era isso aí. Nessas invasões de Gracie contra a galera, você já nem estava mais aqui, né? Estava lá fora. Você foi em 89 para lá, já tinha acontecido tudo que tinha que acontecer no Maracanãzinho, foi quando? 84? Foi Maracanãzinho, esse foi em 84. Eu vi, eu estava lá nesse. Foi quem que lutou nesse evento? Não era nem a luta livre, né? Lutou Flávio Molina. Isso. Lutou o Eugênio Tadeu, Marco Ruas. Marco Ruas lutou? Marco Ruas. É mesmo? Lutou com o Pinduca. Que foi o Pinduca, é verdade, pô. E o Bruce Lúcio. Bruce Lúcio. Esse era o outro time. Sim. O nosso era o
Pinduca, Marcelo Beren, nosso doutor aí, da Polícia Federal também, que lutou com o Bruce Lúcio. Meu Deus do céu, porra. A gente vê que tá velho. Não. Garoto, ele é um pouquinho mais novo que eu, mas é das antigas. Tô por fora. Daqui a pouco vai aparecer o nome dele. Tá. E o Renan Pitanguilha. Entendi. Evento de jiu-jitsu também, você não... Na época não tinha quase nenhum, né? Mas lutei com o Rickson, lutei com o Machado. Você lutou com o Rickson? Lutei. Tá brincando? Faixa preta? Faixa preta. E aí? Luta boa, né? Só que nesse evento engraçado que todo mundo aparecia para lutar comigo e ninguém para lutar com ele. Como assim? Porra, era... Não preciso falar o nome, né? Tá. João Moreira e Paulo. Aí o Paulo aparecia. Rickson e Paulo. O Paulo não aparecia. Entendi. Mas o Rickson era um jiu-jitsu diferente, né? Brabo. Invisível. É um jiu-jitsu que é do pai dele, né? Como assim? Um jiu-jitsu que foi feito para qualquer tipo de modalidade. Tanto faz kimono, sem kimono, e luta e briga de rua. Para pegar, né? E briga de rua, não para MMA. Entendi. MMA tu tem que fazer outras coisas. Entendi. Mas para briga de rua, que a gente era acostumado para isso. Era defesa pessoal, digamos assim. Mas o jiu-jitsu de kimono do Rickson também era... Kimono, vocês lutaram de kimono. Mas kimono sem kimono não faz diferença para a gente, não. Naquela época, você diz, né? Até hoje. Hoje, então, é melhor ainda, que a gente tem mais visão. Mas hoje o jiu-jitsu de kimono... Não, os caras são mais atletas, é diferente. Exatamente. Os caras são furacões. Os caras são mais atletas. E esse menino, esse Gordon Raya, é um fenômeno também. Sem kimono é imbatível hoje. Amanhã aparece alguém para ganhar vai dele. aparecer. Mas é sabe o que está fazendo, segue uns princípios que eu vejo que facilita. Hoje eu tenho uma visão diferente como eu tinha antigamente. Antigamente eu tinha um preparo bom, era mais menino, e lógico que isso ajuda. Claro. Durante o tempo você vai perdendo essa condição física, mas vai passando para outras coisas melhores, né? A tua visão de luta, essas coisas, Hoje eu acredito que meu jiu-jitsu é 1000 vezes melhor que quando eu tinha 20 anos de idade. É mesmo? Hoje eu sei o que eu tenho que fazer, não estou preocupado com o meu adversário. Sim. Eu sei o que eu tenho que fazer e dá certo. Eu sigo uns princípios, como você está por baixo ou você está por cima. Porque o jiu-jitsu, ou você está por baixo ou está por cima. Sim. Então, como você está com as costas no chão, o seu primeiro princípio é não ficar debaixo dele. Então, como é que você não fica debaixo dele? Você vira de lado. Ou você enverga para frente ou estica para trás. O cara foi na tua direção, você vai para trás. Então, você nunca está debaixo dele. Você tem 3... Chega perto do microfone. Você tem 3 e mais 2 linhas para controlar o seu oponente. A linha 1 é a sola do seu pé. Isso pelo meu jiu-jitsu que eu fiz a minha vida inteira. Tá. Onde você colocar em qualquer parte do corpo do seu oponente, você vai manter o seu oponente afastado do objetivo dele. Antigamente, nosso desafio, quem estava por cima, era passar a guarda, mobilizar o seu oponente e finalizar. Então, você está longe desse objetivo. Lógico que a única maneira, a melhor parte que você tem na hora que está com as costas no chão, é quando o seu oponente está no meio das tuas pernas. Então, você também não pode deixar ele se afastar. Se você tiver de kimono, os 4 dedos do ombro de cima, segura em cima, e do ombro de baixo, segura o braço. Se você não tiver kimono, você faz uma concha na mão e vai segurar atrás das articulações do seu oponente. As articulações é tudo que mexe no nosso corpo. O pescoço mexe, atrás do pescoço, atrás do ombro, cotovelo, punho.
Caso você não consiga segurar a parte de cima, você, com a sua parte de baixo, vai parar o seu oponente para não se afastar com a sua parte de baixo. Ou você faz um ganchinho com o pé entre as pernas do seu oponente ou tua perna atrás da perna do seu oponente para você parar ele. Aí uma coisa que eu chamo de anaconda, né, que parece aquela cobra vem e pega, que é teu corpo, tuas pernas vêm e traz ele para o teu jogo, aonde você vai fazer o teu jogo para finalizar. Caso o seu oponente faça o que tem que ser feito, né? Andar para frente, vir para frente, porque o objetivo, quem está em cima, é estar aqui em cima, Sim. não é se afastar. Sim. E passe a linha 1, você tem a linha 2, que é o seu joelho, que ainda mantém você afastado, onde você vai para um lado, para o outro, acha o melhor ângulo para você atacar ele. Então, eu acho a linha 1 e a linha 2 minha linha de ataque. Certo. Passou a 2, aí tem a tua última chamada. Essa parte de baixo da mão, que é conectada com o osso do braço, do teu, onde você vai parar ele, para não chegar aqui. Caso ele passe a linha 3, você tem mais 2 linhas para se defender. Cotovelo, antebraço, ou se não, teu ombro. Lógico que a 3, 4 e a 5 funciona bem se você seguir o seu primeiro princípio, é ficando de lado. Ele passou a 3, a 4 está ali. Passou a 4, a 5 está ali. O seu oponente de cima nunca vai te ter 100% do teu corpo todo. Ele tem 100% da metade dele e 0 da outra metade. E aonde ele não tiver o meu controle... Você está se mexendo. Aonde eu vou fazer o meu próximo princípio, é criar espaço até da linha de onde eu estiver, até colocar ele na minha linha boa, que é a linha 2 ou a linha 1. Repor a guarda, você está falando. Não é repor a guarda, é botar ele nas minhas linhas, porque esse negócio de repor a guarda, cara, vai passar de novo. O meu negócio é finalizar a luta, primeiro que eu não sou mais menino. Então eu não posso dar continuidade. Entrou a linha 1 e a linha 2, é para finalizar. São suas linhas de ataque. E toda hora que você tem que criar o espaço, você tem que fazer as suas fugas de quadril. São várias maneiras de fazer a fuga de quadril, porque várias situações acontecem. Sim. E a última, às vezes você pega um cara grande, você não quer fazer força com ele. Então, a linha que tiver no seu oponente vai dirigir ele para o lado que ele quiser ir. E eu vou para o outro, onde todos os meus princípios de baixo vão estar funcionando. Tanto faz eu me defendendo ou atacando. Como eu vou para cima, é tudo ao contrário dos princípios de baixo. Eu quero estar na mesma linha da cabeça do meu oponente. Entendi. Eu quero ter certeza que ele está debaixo de mim, não está para um lado e eu para o outro. Porque desequilibrar é mais fácil. 2, eu quero estar com meus joelhos colados no meu oponente. Estiver no meio das pernas dele, colado no quadril. 100 quilos, colado do corpo dele. Montada de cada lado, norte-sul nos ombros. Por quê? Para não dar chance, espaço para a linha 1 e a linha 2, que são a linha deles de ataque, entrar em mim. Pô, você falou aí, eu vi o Paulão Filho lutando. As pessoas que você sobressai é porque faz esse jogo. Básico bem feito. É o básico bem feito, você vai fazer. Então, mas esse jiu-jitsu hoje, me diz se eu estou errado, é uma pergunta, não é uma afirmação, tá? Esse jiu-jitsu hoje, o jiu-jitsu esportivo hoje de kimono, por exemplo, é diferente do que você está falando. Hoje não vai servir, é isso que eu ia falar. Hoje é preparo. Porque é tanto giro que você não tem como determinar qual é a linha e tal. Os caras nem passam mais a guarda, meu irmão. Eles vão para as costas de onde... Pulo direto do teu pé. Mas para luta, eu acho esse jiu-jitsu aí para luta. Serve para qualquer... Você entendeu? Kimono, sem kimono e para... Defesa pessoal. E para porrada de rua, né? Isso. Se você for ver o Gordon Ryan, ele faz esses princípios. Chega mais perto. Ele faz esses princípios. Sim, sim. Você vê essas pessoas que sobressaem, eles fazem esses princípios. No jiu-jitsu de kimono. Você como se afasta, está em cima, se afasta o seu oponente, lógico, o teu vigor físico, a sua preparação física, mas é mais você tem que voltar de novo. Para que você vai se afastar? Não, isso é um fato. Você se afasta por quê? Está preocupado com braço, pescoço? Pô, você já está ali. Sim. O meu maior problema, que não é problema,
é abrir as pernas do meu oponente. Mas não é um problema, porque ele abre toda hora para mim. Quer criar um espaço, tem que abrir. Quer me atacar, tem que abrir. Abrir, eu já estou ali, é só passar. Aí eu uso essas filosofias, me ajuda a treinar com qualquer um. Lógico que eu não vou tão longo que trocar giro com esses caras, não vai. Não dá. Sim. Mas até alcançar, o pessoal vai sentir uma pressão. Legal. Eu particularmente curto, não sei se é saudosismo da minha parte, mas eu curto esse jiu-jitsu assim. O Roger Gracie faz o jiu-jitsu, se você olhar, você vai falar assim... É o melhor do planeta, sim. Todo mundo e você olha e fala assim, cara, não é possível. Faz parecer que é fácil, mas não é. Você vai As pessoas sabem que isso vai acontecer e não dá para parar. Não dá para parar. Não dá para parar. Aí você vê o cara fazer, meu irmão, passagem com o joelhinho, montada, estrangulamento, que um faixa branca faz, mas ele pegava geral. Você precisa fazer exatamente o que eu faço, mas usando esses princípios... Sim, para mim ficou claro. Ficou claro, fica fácil para qualquer... Fácil. Então, eu prefiro ver um jiu-jitsu assim, como eu via o Roger Gracie fazendo. Claro que a gente tem que... Eu não acompanhei a evolução do jiu-jitsu, mas hoje... é claro que o jiu-jitsu de hoje é muito mais sinistro do que o jiu-jitsu de hoje. Os caras são mais preparados. São mais preparados, é outra parada. É outra coisa. Tudo. É como se fosse uma corrida de Corcel contra uma corrida de Ferrari. É mais ou menos isso. Mas você acredita que eu gosto de ver a corrida do Corcel porque eu achava que aquele jiu-jitsu... Por exemplo, tem muito atleta top do jiu-jitsu moderno, isso não é uma crítica, isso é um ponto de vista, o meu, que não vai conseguir aplicar aquele jiu-jitsu numa luta de MMA, nem assim, vai jogar 70% dele fora. Esquece. Entendeu? O esporte cresceu. Sim, o esporte cresceu, mas a coisa separada da luta. A arte diminuiu. Isso, a arte marcial, a luta. A influência da arte diminuiu. Perfeito. Talvez o atleta se adapte porque ele tem um atleticismo a favor dele. Atleta, é diferente. Isso. Quem é atleta, lógico que vai... Já tem aquela disciplina, essas coisas. Lógico que ajuda. Sim. Estou vendo que essas pessoas que estão imigrando para o MMA, a primeira, se perdeu bastante, mas vão aprendendo, vai se adaptando. Não é bem esse jogo aqui, vai ser outro tipo, tem que ser assim, assado. Sim, mas também tem aquela coisa do cara que você deve ter visto ao longo da sua vida que toma um soco e fala, meu Deus, eu não quero isso para mim. Muita gente, né? Porque é bem diferente. Jiu-jitsu é uma arte que abraça todo mundo. Todo mundo. Jiu-jitsu foi feito o deficiente físico, qualquer ser humano. Você vai chegar no jiu-jitsu com 140 quilos, 1,60 m, gordão. Você vai sentar sua bunda no tatame, vai fazer guarda e vai treinar. Vai fazer tudo, Acabou. Vai embora para casa e vai descansar. No boxe já fica mais difícil. Se você ficar lento e moscar numa luva, o cara vai te dar um murro, tu vai acordar. Não para você treinar, né, com o seu adversário. Agora, para bater saco, fazer aquelas coisas, Isso. Não, lutar jiu-jitsu para qualquer um. Não, lutar é para qualquer ser humano. Mas lutar outras lutas talvez não seja para todos. Por isso que tem cara do jiu-jitsu que chega lá e fala, caraca, bicho, não quero apanhar não. Aí começa, desesperado, querendo agarrar. E aí esquece o wrestling e vira baiana. Só falta bater palma em cima para entrar embaixo. Né? Acontece ou não? É muito, O cara, porra, vai querer agarrar o outro. É engraçado. Eu que tô vendo do sofá, acho engraçado. Mas pro cara que tá lá deve ser um sofrimento do caralho, irmão. Porque, de repente, o cara nunca vivenciou aquilo até entrar no ringue. Nem no treino, de repente, ele vivenciou o que muita gente, me lembro que tinha uns alunos que, na época, treinava Kimo, Alan Góes, tinha outras pessoas que faziam MMA, né? Kimo que ganhou do Royce? Não, ganhou não. Que perdeu, desculpa. Mas não deixou o Royce lutar. Ele treinava lá com vocês? Era meu aluno, virou meu aluno. Que irado, aí fala. Ele virou meu aluno no UFC 8, né? Tá. Teve o bicho era forte, né? Isso é um tanque. Teve uma confusão com o Alan Góes e o Tank Abbott. Tank Abbott. Mas só que antigamente o UFC era sexta-feira e tinha muita gente da gente lá, né? Mas só que no dia foi no Porto Rico, só tinha só um voo. Então não dava para estar todo mundo. Então quem estava envolvido no evento ia no domingo. E todo mundo foi embora na sexta-feira. Aí o mesmo pessoal que estava com o tanque ficou no domingo e só eu e o Alan.
Confusão foi porque uma das vezes, né, que o Alan estava comigo, eu estava numa academia, ele em outra, nessa de Newport Beach. Aí o Tanque foi treinar lá com 3, 4 gigantes lá, né? E o Alan magrinho na época. Pô, mas acabou com todo mundo, né? É mesmo? Fez os caras bater de tudo que foi jeito. Aí ele, na época ele morava comigo, pô, o Tanque foi lá, pô, fiz ele bater, não sei o quê. Já conheci o Alan mesmo, mas ficou meio um treino normal, né? Pra gente é normal. Normal. Aí pintou a minha luta, e ele estava lá, e um cara veio falar comigo, pô, o Tanque tá falando besteira do Alan aí, ó. Falando que naquela vez que foi treinar com o Alan, treinou de brincadeira, que foi a Vera mesmo, ia pegar esse neguinho passador de fome lá do Brasil, ia amassar ele. Aí eu falei pro cara, pô, nem faz isso pro Alan, cara. Mas foi a mesma coisa, vai lá e fala pro Alan, né? Se o cara viu o Alan, foi lá e falou. Mas o Alan não estava no meu corner, respeitou a minha luta, acabou a minha luta, aí cruzou com o Tanque. Aí estava o Tanque, a esposa dele, e o Tanque, pô, vou lá treinar de novo com você lá. Só que o Alan já estava sabendo, né? Foi lá e soltou os bichos, sabe, vou dar soco na tua cara, não sei o que, um monte de coisa. Né? Aí teve a super luta, que era o Ken Shamrock com o Kimo. Sim. Era uma arquibancada, né? Eu tava o Alan lá dentro, lá no Otagam vendo, e eu tava lá em cima, né, com a minha esposa, com a esposa do Alan. E aí eu vi o Tanque entrando com o Tito Ortiz, fazia até parte do time dele, com oito pessoas. Ah, o bicho vai pegar. Então já vim descendo, carregando a turma toda, né? O Tanque chegou no Alan e a gente estava com 50 pessoas a mais, né? Putz. Aí botamos os caras para correr, fomos lá no hotel que o Tanque estava, foi um terror. Sério? Só que 6 horas da manhã do dia seguinte foi todo mundo embora, só ficou só eu e o Alan. Putz, e a galera lá? E a galera dele lá, né? Aí a gente está no lobby do hotel, né? Chega Tanque, sua turma. Aí o Tanque, a gente estava lá atrás, né, sentado no sofá, e eu vi o Tanque entrando pela porta com todo mundo. O Alan estava de costas, eu não vi. Eu falei, Alan, levanta que eu acho que hoje é um bom dia para morrer. Por quê? Aí levantou, olhou assim, aí ficamos em pé, eu e ele, né? E o Kimo e um amigo dele estavam no lobby ali, já estava sabendo da confusão, e de repente o Kimo parou do meu lado, e esse amigo dele também, que era outro grandão, do lado do Kimo. Era 4 contra 8, mas ele tinha muitas pessoas. Sim. Grandão, só tinha um Tanque. Aí o Tanque olhou assim, desviou o caminho, desceu uma escada e... Foi embora. Aí não rolou mais nada ali, né? Entendi. Aí o Kimo estava do meu lado, falei, pô, obrigado pela sua atitude, não sei o quê. Ele falou, porra, Joe, posso te pedir um favor? Claro, lógico. Pô, você pode me ensinar esse Brasília Jiu-Jitsu? Que irado, cara. Eu morava em Newport Beach, ele era Huntington Beach, era colado comigo. Claro, lógico. Ah, ele é também da mesma área do Tanque. É. Aí ele olhou e chegou, isso no sábado. Segunda-feira virou meu aluno e nunca mais parou. Que maneiro. Lógico que na época eu conversei com ele, porque, pô, naquela época era guerra, naquela época não podia ter essas coisas, não. Sim. Pô, Kim, vai ser um grande prazer ter você aqui, mas você só pode lutar com quem eu falar que pode. É, não pode ser contra um cara do jiu-jitsu. Não pode. Aí ele, não, tudo bem, não sei o quê, eu quero aprender essa arte. E respeitou. Legal. Respeitou porque teve uma situação que ofereceram $1 milhão na época para ele fazer revanche com o Royce. Putz. Aí ele veio falar comigo. Mostrou, Joe, isso vai ser um problema? É um problema bom, né? Eu tinha um pedacinho do bolo ali, sim, né? Mas sim. vai ser uma dor de cabeça, mas vai ser uma dor de cabeça boa. Sim. Vai ser dor de cabeça? Um pouquinho só. Ele nem pensou 2 vezes. Rasgou o contrato na minha frente e... Que isso, cara? E os $1 milhão? Não quis. Foi ganhar com outra luta, provavelmente. Pô, fez com outra luta lá, não foi tanto, mas... Porra! Atitude de... Caralho, que... De homem mesmo, de... Porra! Você não vê hoje em dia, pô, que mais você vê, neguinho... O cara vai lutar até com o treinador. Mudar de time, que nem a gente troca de camisa. É. Hoje o negócio mudou mesmo. Mudou mesmo, antigamente não. Cara, e ele botou o kimono pra treinar jiu-jitsu? Botou. Kimo, pra você melhorar, ele não gostava.
Imagino. O Marco botou muito kimono também. Provavelmente para treinar comigo. Sim. Tinha minhas lutas de kimono, ele me ajudava. Sim. Não gostava. Não gostava? Não. Mas botava, pô. Nas lutas dele, eu tava lá, parecia o saco de pancada dele. Sim. Agora me ajuda aí. Mas era duro também, pô. Eu imagino, cara. Sem kimono era o terror. Treinava com Oswaldo Alves, né, cara? Treinou muito. Treinou com judô, direto com Jorge Medi. Judô com Medi. Não, Ruas foi precursor no que se diz respeito ao que hoje a gente vê como MMA. Tem que admitir. Não adianta. Nunca defendeu bandeira do boxe tailandês, que era o que ele lutava na época. Defendeu o nome dele. Ruas vale tudo. Talvez teria defendido o Carson se não tivessem feito aquele biquinho lá que fizeram pro cara. Mas bem, Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz, exatamente. Não tinha que entrar no Carson, tinha que fazer o que fazer o nome dele. Isso aí. Só é fogo não tá no hall da fama, né? Um cara que, porra, meu irmão, chegou devastando a parada. Não consigo entender essas coisas. Né? Não consigo entender essas coisas. Ele era um cara que merecia. Se hoje o UFC é o UFC, porque ele mostrou para... Sim, e também lutou no Pride, que depois tornou-se o UFC. Tem cartel para que isso aconteça, para que ele seja homenageado. Ali não tem certas coisas que não dá para entender, né? Né? Mas, enfim, não sei se isso faz diferença na vida dele, não, mas pra gente que é fã, teria sido legal. Ele faz o que ele gosta de fazer. Um chefe de família maravilhoso, um pai, um marido, um mestre, um atleta. Sim. Treina forte até hoje. Sim. Sim, eu vejo uns vídeos no Instagram dele, o bicho batendo lá no saco de pancada. Não é mais menino, não. É 62, que nem eu. Caralho, 62. Tá com 62, Gil, também? 62. Rapaz, o tempo voa, brother. Você prefere jiu-jitsu de kimono ou sem kimono? Não tem essa. Tanto faz. É a mesma coisa para você, né? Eu acho o jiu-jitsu sem kimono mais dinâmico. Por não ter onde agarrar, pessoas... Mas hoje em dia, até com kimono, meus dedos já estão tudo... escacetados mesmo. Não seguro mais kimono. A ideia... Articulação sempre. Esses princípios ajudam o seu corpo, o teu controle do corpo do seu adversário. Só montar ele para tirar quem está entre você e ele, para ajudar de uma base e para fazer a parte principal, né? Para finalizar o seu oponente. Que às vezes você agarra o seu oponente, tudo bem, pode até agarrar. Mas você também está se prendendo. Você também está se prendendo, claro. Então, ali, tendo o corpo, travando o corpo do seu adversário, aí sua mão está solta para você fazer o que você tem que fazer. O cara no MMA, para botar um cara dentro da guarda fechada, ele tem que ter uma guarda muito ativa, né, bicho? Porque eu via que na sua época a galera botava o pé na virilha. Eu não sei jogar com guarda fechada. Naquela época todo mundo invariavelmente fazia isso, pé na virilha. O cara está colado, porque como você até como fecha a guarda, um momento você vai ter que abrir. Sim. A não ser o cara que está amarrando para querer voltar em pé. Tô falando, sim, vamos falar da luta que está rolando. Luta que o pessoal gosta de lutar. Aí quando você abre, você dá um clique pro cara que está em cima. Recebeu o clique, pum, é a hora de passar. Bota com o olho fechado, ele abriu, opa, você sente ele abrir. Agora a guarda já está aberta. Ainda mais o meu jogo, que eu uso linha 1, linha 2, 3. E antigamente valia pedalada, né, bicho? O cara moscava, pum, apagava, não via nem de onde veio. Foi quem? Foi o Tatarov. Foi o Tatarov. Com o Renzo, né? Botou o carão ali, tomou logo um... Se eu não me engano, o Jerry Bollander também contra o Murilo Bustamante. Também. Aqui no Pentagon Combate. Moscou, antigamente, a galera pedalava na cara. Que hoje não vale. E eu acho que não vale para favorecer os wrestlers. Que estatisticamente são os caras que mais se encontram dentro da guarda de alguém. Né? Ground and Pound era o Mark Coleman. Pedala na cara dele, que não era muito difícil. Muita coisa foi feita para ajudar os wrestlers. Foi para ser contra o jiu-jitsu, né? Valer cotovelada de dentro da guarda, por exemplo, pode acabar com uma luta rápida. Só favorece os caras do wrestling. Agora, você na guarda dando uma cotovelada reta, já não pode. Não pode. Mas também não dá para entender. Para mim é tudo cotovelada. Mas, enfim. É isso, meu amigo. Porra, você tá vindo no Brasil para quê? Fazer seminário? Não, eu tenho uma situação, né, que aqui no Brasil, né?
O bom da arte marcial e somente do jiu-jitsu, que mexe mais com a gente, não deixa a gente só preparado para a luta, né? Deixa a gente preparado para qualquer situação, né? Sim. Há uns 5 anos e meio, quase 6 anos atrás, minha esposa veio cuidar do pai dela, estava com câncer, e descobriu que estava com câncer nível 4, bem pior que o do pai. Meu Deus. Na época, os médicos deram 3 meses, mas, graças a Deus, tem um remédio aqui que está salvando ela. E os médicos... Ela gostou muito. E está dando certo. Legal, então, ela vem se tratar aqui. Então, ela mora aqui. Ó. Aí eu fico 2 meses aqui, 2 meses lá, 2 meses aqui, 2 meses viajando. Aí esse está o momento da minha vida. Eu estou aqui e lá. Você não é a primeira pessoa que mora lá fora e fala que se cuidar com os médicos daqui é melhor. Bem melhor. Bem melhor. Se eu não me engano, já é a 4ª pessoa que vem aqui lá de fora e fala isso. Que não tem comparação. Rafael dos Anjos foi um, falou, cara, eu quase me aposentei me tratando lá fora, vim pra cá e... Aqui também eu faço minha fisioterapia, tudo aqui. É diferente, né? Tem que operar o ombro, tô correndo, né? Dói tudo em mim. Mas se eu tiver que operar, vai ser aqui também. Legal. Sem contar que lá fora é os olhos da cara, né, irmão? Você tendo seguro ali, paga... Mas aqui o seguro paga tudo. Tudo, exatamente. Esse remédio da minha esposa custa 30 mil por mês. Porra. A sorte que minha sobrinha é advogada e ganhou na justiça, então... Ah, ela ganha pelo Estado. O plano paga 90%. O plano paga? Paga 90%, eu pago 10%. Entendi. Ah, entendi. Ela entrou na justiça e o plano... Senão, pô, já estava morta. Porque o plano não queria esse remédio pagar. que está salvando a vida dela. Pô, que bom, cara. E lá, de repente, tinha que brigar também pelas essas coisas. Mas já deu certo aqui, ela se adaptou bem com os médicos daqui. Pô, os médicos de lá deram 3 meses, ela está aqui há quanto tempo? Não, os médicos daqui deram 3 meses. Ah, daqui? Não deram, a sorte é esse remédio que está salvando a vida dela. Caramba. E ela está bem, está ótima. Vai viajar agora comigo, vai passar o... Não pode, ela tem 2 caixas, então ela vai ficar lá quase 2 meses comigo. Poxa, que bom, cara. Espero E que volta vocês pra tenham ela. muitos anos ainda de... Tomara. Tá tendo. Porra. E obrigado por ter dado um tempo dessa sua vinda aqui para a gente trocar essa ideia. Vocês aí, vocês, sou fã de vocês. Eu valeu, vejo vocês aqui, vejo a entrevista, gosto muito. Obrigado, brother. Pô, obrigado. Que sua esposa tenha uma melhora substancial. E que da próxima vez que você vem aqui, ela venha junto, nem que seja para assistir, a gente trocar essa ideia. Eu queria vir mesmo, não. Fica aí. Porra, ela queria vir, bicho. Tu não trouxe? Eu não sabia, pô. Como que era? Tá brincando, cara. Qual é o nome dela? Gisele. Dona Gisele, já está convidada por mim desde já para a próxima vez que o Joe vier aqui. Nem precisa perguntar a ele. Bota ele no carona e vem para cá. Ela bota mesmo. Eu tô com carona mesmo. Ela não gosta de eu dirigindo. Pô, você vê, né? Ah, ela gosta de dirigir, te bota no carona. Né? Então já tô ligado. Ela não gosta de me ver. Olha a sincronicidade, irmão. Já sabia disso. Eu cheguei aqui, fui em 2 favelas antes de chegar aqui. Ah, tu perdeu pelo Waze, é? Caralho, irmão, que perigo. Mandou um borel, depois eu falei, peraí, não vou entrar nesse buraco. Aí eu saía, tirava, botava de novo. Porra. Até chegar aqui. Demorou um pouquinho. E aqui no Rio, tu entra numa favela com um piscar de olho, né, meu irmão? Você tá na Zona Sul, de repente tu fala, eita porra. Não dá mole, não. Já tô acostumado já. Sou grego. É cria daqui, né, meu irmão? Sou grego, mas sou... É carioca. Sou carioca. Pode dar mole, não. Opa, vou dar bem a volta e ir embora. Então, da próxima vez que você põe o volante na mão da dona Gisele... Agora já sei, agora estou em casa. Pô. Então tá bom. Então, a próxima vez que você vier, você traz ela aqui, tá, meu irmão? O Marco tá chegando aí em março aí. Já vamos ficar em contato aí. Vamos fazer uma resenha junto. Marco é uma pessoa que... Você já é o terceiro que quer fazer a resenha junto com o Marco aqui, ó. Tem o Camisa, tem você, tem o Pedro. Vai faltar dia para esse cara, meu irmão. Vou arrumar uma mesa grande aí, ó. E botar todo mundo. Botar todo mundo. O Marco é uma pessoa maravilhosa. Cara. Sim, eu sou fã de carteirinha. Eu sei, eu já vi você falando. Sim. Ele é terrível. Ele não é só... É de verdade, de né? Luta, né? É de verdade. Ele é um cara de verdade. Falou tudo aí. Essa é a parada. Se achar o cara de verdade é raro, irmão. É um cara muito bacana mesmo. Sim. Foi muito bom Deus colocar ele na minha vida aí. Porra, legal. Parabéns, Marco. Não é o primeiro que fala isso. Valeu, Joe. Obrigado a vocês aí. Campeão. Boa viagem de volta. Curta muito com a sua esposa e que Deus abençoe a gente e ela principalmente. Nossa. Um abração. Valeu, brother. Oxe.